Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. Graças a Deus. Diz assim a palavra: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, aliás, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria ou gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ou domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivermos ou se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. O versículo 16, vamos destacar: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito. Irmãos, hoje de manhã nós estávamos aqui na escola bíblica, e a escola bíblica falou sobre a santidade. E em um dos momentos da lição da escola bíblica, foi falado sobre andar em espírito. Paulo, várias vezes vocês viram aqui que o apóstolo Paulo falou em andar em espírito. Várias vezes ele falou aqui em andar em espírito. Andai no espírito, andai em espírito. Mas o que na realidade é andar em espírito? O que é andar em espírito? Irmãos, andar em espírito, preste atenção aqui, é o estágio que se alcança por meio de um compromisso sério e total com Deus. Isso é andar em espírito. É um estágio que eu alcanço, olha bem, é um estágio que eu alcanço por meio de um compromisso sério e total com Deus. E esse compromisso engloba todo o nosso ser. Então isso é andar em espírito. É quando eu atinjo um estágio de compromisso com Deus. Eu estou tão comprometido com Deus, que agora eu posso dizer como Paulo: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então esse estágio de compromisso com Deus, ele abrange todo o meu ser. A minha mente, os meus olhos, a minha boca, os meus ouvidos, as minhas mãos, as minhas pernas, não é? A minha boca, a minha língua,
todo o meu ser está comprometido com Deus. E olha que coisa interessante, todo o nosso pensamento e atitudes são guiados pelo Espírito. Então andar em Espírito é quando o nosso pensamento, é quando as nossas atitudes, elas são guiadas pelo Espírito. É a gente sair vitorioso da luta do bem contra o mal. Isso é andar em Espírito. Irmãos, olha que bênção, olha que coisa linda. Quando Paulo diz aqui, andai em Espírito, é isso que ele está querendo dizer. Para a gente atingir aquele grau, para a gente atingir aquele estágio de comprometimento com Deus, é todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso ser guiado pelo Espírito. Isso é andar em Espírito. E até hoje de manhã, o nosso professor da escola bíblica até citou, né? Que às vezes a pessoa diz assim, olha, o meu braço direito é convertido, mas o meu braço esquerdo não. Então toma cuidado com o meu braço esquerdo, não é? Olha, a minha perna direita, ela é convertida, mas a perna esquerda não. Cuidado com a minha perna esquerda. Ou às vezes a pessoa, ela diz assim, olha, eu sou convertido a Deus, mas olha, toma cuidado, que de repente os meus braços, eles saem do Espírito. Irmãos, não é assim a nossa vida espiritual. Não é assim que Deus quer que nós vivamos na presença dEle. Você já deve ter ouvido alguém falar assim, não é? Quando sai do sério, né? Quando de repente é afrontado por alguém ou afrontada por alguém, a pessoa de repente ela fala assim, olha, eu sou convertido, mas o meu braço não, a minha mão não, cuidado. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz que andar em Espírito é todo o nosso ser controlado pelo Espírito. Irmãos, o maior exemplo de ser controlado pelo Espírito, que eu estou me lembrando agora, além de Paulo, além de Tiago, além de Timóteo, além de João, tantos homens da Bíblia, na Bíblia, eu estou me lembrando agora do próprio Jesus. Jesus, quando ele foi crucificado, quando Jesus foi preso, quando Judas chegou e deu um beijinho em Jesus e disse, né, é esse, pode prender ele. É esse aqui que vocês estão procurando. Irmão, Jesus naquela hora, naquele momento, ele poderia ter... Jesus não tinha poder para fazer isso? Ele tinha. Jesus não tinha autoridade para fazer isso? Ele tinha. Ele poderia naquele momento pedir para o Pai mandar um raio em cima de todo mundo ali e matar todo mundo. Ele podia fazer isso. Quando ele estava sendo crucificado, ele poderia dizer assim, Pai, manda milhares de anjos aqui agora, manda milhares de anjos daqui agora, e mata esse povo. Mas não, o que foi que Jesus disse quando ele estava ali, sendo crucificado? Ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Irmãos, vida controlada pelo Espírito, isso é andar em Espírito. Irmãos, e a Bíblia Sagrada, ela nos diz, digo porém, Paulo dizendo, digo porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que significa andar em Espírito? Andar em Espírito significa andar por fé. Nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos pela fé. Tem muita gente, irmãos, que alicerça a sua fé naquilo que vê. Tem muita gente que alicerça a sua fé naquilo que ela pega. É por isso que lá em Hebreus, né? Diz que a fé é o firme fundamento das coisas. Hebreus 11:1.
A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1, pode ler na sua Bíblia aí se eu estou mentindo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então isso é fé. Eu estou vendo? Não, mas eu creio. Eu estou vendo Deus aqui? Não, mas eu creio que Ele está aqui. Eu estou vendo o Espírito Santo aqui? Eu não. Eu estou pegando no Espírito Santo? Não, mas eu creio que Ele está aqui. Irmãos, eu estou pegando no anjo aqui na frente? Eu estou pegando nele? Não, mas pela fé eu creio que Ele está aqui. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Isso é fé. Então, irmãos, andar em espírito significa andar por fé. Nós não andamos por vistas, nós andamos pela fé. É pela fé que nós acreditamos na bênção. É pela fé que nós acreditamos na vitória. Que Deus abençoe esse socorro aí em nome de Jesus. Irmãos, é pela fé que nós acreditamos na vitória. É pela fé que nós acreditamos que Deus existe. É pela fé que nós acreditamos que o céu existe. É pela fé que nós acreditamos na cura, na libertação. Irmãos, andar em espírito é andar por fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Olha o que diz aí, ó. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Está escrito aí na sua Bíblia. Então isso é andar em espírito. Amém, irmãos? Em segundo lugar, o que é andar em espírito? Andar em espírito significa andar segundo a vocação cristã. Andar segundo o chamado cristão. A Bíblia Sagrada diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades, deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Irmãos, isso é vocação cristã. Nós fomos chamados por Deus para sermos cristãos. Nós fomos chamados por Deus para viver uma vida diferente. Efésios capítulo 4 e o versículo de número 1. Olha o que diz aqui o texto, um pouquinho para frente aí. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Olha aí, ó. Andai-vos segundo a vocação que fostes chamados. Quem aqui foi chamado por Deus para viver uma vida cristã de verdade? Levanta a mão. Aleluia. Então é isso. Então o texto está falando com você. Olha aqui, ó. E andando de que maneira? Versículo 2. Com toda humildade, com toda mansidão, com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então é assim que é andar segundo a vocação. É andar com humildade, é andar com mansidão, é andar com longanimidade, é suportar um ao outro e guardar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Irmãos, é assim que é andar segundo a nossa vocação. Então você foi vocacionado por Deus para ser um cristão. Você sabia disso? Você foi chamado por Deus para viver
uma vida diferente. Você foi chamado por Deus para viver segundo a vontade de Deus. Então isso é andar em espírito. Isso é andar em espírito. Será que nós estamos andando em espírito, irmãos? Será que nós estamos andando segundo a vocação de Deus em nossos corações? Será que nós estamos andando segundo a maneira que Deus nos chamou para nós andarmos? Será que nós estamos andando como verdadeiros cristãos na presença de Deus? O que significa andar em espírito? Irmãos, andar em espírito significa andar diferentemente dos outros. Você entendeu o que eu acabei de dizer ou não? Como diz o pastor Nelson, quem está comigo aí, diz amém. Amém. Então, o que é andar em espírito? Andar em espírito é andar de forma diferente dos outros. Os outros, a maioria, anda de um jeito, nós andamos de uma forma diferente. Nós fazemos de forma diferente. Nós agimos de forma diferente. Nós nos conduzimos de forma diferente. Isso é andar em espírito. É não fazer aquilo que a maioria acha normal fazer. Hoje na escola dominical nós estávamos estudando a lição e foi falado na escola que hoje o diferente, o errado virou certo e o certo virou errado. O lema lá fora é esse aí, ó. É assim que tá ou não é? Na escola é assim, na faculdade é assim, na rua é assim. O que anda certo é que está errado. E o que anda errado está certo. Irmãos, então, o que é que diz a palavra de Deus aqui? Irmãos, andar em espírito é andar de forma diferente dos outros. O que diz aqui o texto que nós acabamos de ler? Irmãos, olha o que é errado. Olha o que é errado diante de Deus. Versículo 19 do capítulo 5 de Gálatas. Nós já lemos, mas vamos ler de novo. Olha o que é errado diante de Deus. E o mundo acha que é certo. Vamos lá. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, primeiro, prostituição. É errado diante de Deus. Impureza é errado diante de Deus. Lascívia é errado diante de Deus. Idolatria é errado diante de Deus. Versículo 20. Feitiçaria é errado diante de Deus. Inimizade é errado diante de Deus. Porfias é errado diante de Deus. Emulações é errado diante de Deus. Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Olha o que diz a palavra aqui, ó. Declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se pessoas que cometem isso não herdarão o reino de Deus, é porque está errado. Deus não aprova de jeito nenhum. Então, irmãos, o que é viver em espírito? O que é viver em espírito? Viver em espírito é viver de forma diferente dos outros. É uma vida de santidade na presença de Deus. Amém, irmãos? Amém? Vamos lá. O que significa andar em espírito? O que significa andar em espírito? Significa andar em amor. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso é andar em espírito. Efésios capítulo 5, versículo 2. Amar aos outros como Jesus amou. Isso é andar em espírito. O que significa andar em espírito? É andar como filhos da luz. Filhos da luz. Quem é a luz? É Jesus.
Efésios capítulo 5, versículo de número 8. Pode anotar aí na sua Bíblia. Andar em espírito significa andar como filhos da luz. E em último lugar, andar em espírito é andar em prudência e sabedoria. Efésios capítulo 5 e o versículo de número 15. Vamos ver o que diz Efésios capítulo 5, versículo 15, para a gente terminar. Efésios capítulo 5 e o versículo de número 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos, mas como sábios. Amém? Olha que coisa interessante aí, ó. O que é andar em espírito? É andar com prudência e andar com sabedoria, tomando cuidado, estudando aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, aquilo que faz bem e aquilo que não faz bem. Vamos ser filhos sábios, vamos agir com sabedoria e vamos andar em espírito. Amém, irmãos? Andar em espírito. O tema dessa palavra foi isso. O que é viver em espírito? Será que nós estamos vivendo em espírito? Ou será que as obras da carne têm tomado conta de nós? Será que nós estamos andando em espírito? Ou será que está faltando humildade? Está faltando amor? Está faltando fé? Está faltando unidade na presença de Deus? Será que nós estamos andando em espírito? Ou será que nós estamos andando segundo a vontade da carne? Fica uma indagaçãozinha, uma interrogaçãozinha para cada um de nós. E responda para você mesmo nessa noite. Vá embora hoje para casa, mas vá com essa perguntinha na sua cabeça: será que eu estou andando em espírito? Ou será que eu estou andando segundo a vontade da carne? Será que eu estou andando em espírito? Ou será que eu estou desagradando ao meu Deus? Ou será que eu estou entristecendo o coração do meu Deus? Volte para casa, mas volte meditando nisso, em nome de Jesus.